Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Ian e hoje iremos falar sobre títulos de conteúdo ou títulos chamativos, né? Uma forma de chamar a atenção do leitor ou do usuário, até mesmo do cliente. Existem inúmeras formas de você escrever para a internet ou até mesmo para uma rede social através de uma mídia. E a gente vai conhecer hoje, né, a partir dessa aula, algumas técnicas presentes que podem facilitar a nossa vida com o relacionamento ou chamar a atenção de um usuário. Vai ser um pouco mais teórico, né? E posteriormente a gente pode aplicar na prática esse conteúdo utilizando um software específico ou um programa, né? Não é na mesma. Para gerenciamento gráfico, edição de texto, as opções são as mais variáveis possíveis, tá? Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui com o nosso título. Na verdade, é o próprio título, né? Então vamos colocar como títulos de conteúdo. Uma forma que você tenha algo na sua página e a partir desse algo que é o conteúdo, você precisa chamar a atenção desse leitor, de forma que ele só bata o olho num pequeno texto e isso chame a atenção. Para exemplificar, eu vou utilizar aqui uma página real. Vamos entrar aqui então no Globo Esporte. Então, ge.globo.com. E a gente tem aqui algumas coisinhas padrões, né? Então a gente tem aqui uma imagem, um pouco de texto, às vezes colocado em tópico ou lista, e tudo relacionado a esporte. Então, Botafogo anuncia a chegada de Saravia. Automaticamente o texto já me diz o que está acontecendo. E isso instiga o leitor a clicar. A mesma coisa aqui e aqui. É interessante tomar um certo cuidado, pois nem tudo você pode colocar de uma maneira tão chamativa, de modo que você modifica o conceito se é verdade ou não, né? O famoso pessoal está acostumado ao clickbait, né? Ou algo fake. Então aqui, ó, Corinthians oficializa interesse por Michael. Ele oficializa o quê? O interesse e não a contratação, diferente, né? E aí coloca outros tópicos também que dá na mesma, né? Quando a gente clica na imagem, ele vai levar a gente até uma notícia, né? Você tem aqui um título e você tem o conteúdo. Então, baseado-se no conteúdo aqui do título, isso chama a atenção ou não, né? Da mesma maneira que quando você vê um conteúdo relacionado à gastronomia, à tecnologia, vai ter algumas frases um pouco mais chamativas, de modo de tentar introduzir o usuário no seu conteúdo para vender algo ou partilhar de uma informação. O mesmo equivale para vídeos, né? As famosas thumbs de vídeo, de forma que chame a atenção, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se aparece uma interessante aqui. A próprio exemplo, né? Como fazer thumb YouTube. Né? O pessoal coloca essas frases aqui e ainda coloca a imagem, né? Então, thumb em 10 minutos, 100% grátis. E a gente tem muita coisa aqui, né? A ideia então é a gente chegar nesse nível, mas não de maneira prática, e sim reproduzindo com as dicas. Bom, então vamos lá. Então a gente tem aqui os títulos de conteúdo, que é o nosso título, e vamos entender então como funciona um pouco na teoria.
Então podemos imaginar que grande parte do público, se a gente for analisar de forma conjunta, né, uma espécie de gráfico, vamos fazer dessa maneira aqui então, ó. Então vamos supor que essa seja a nossa população em termos de probabilidade ou estatística. Uma pequena parcela desse público é um público um pouco mais intuitivo. Então, onde eles vão ler o tema, né, da sua disciplina, do seu conteúdo, o que seja, e baseado nessas informações, esse pessoal vai consumir todo o conteúdo da sua página de forma 100% ou quase 100% do conteúdo. Então, apenas aqui 20%, mais ou menos, tá, pessoal? Colocando um valor simbólico, então 20% irão consumir o conteúdo. Tá, falhou o acento aqui. E aí a gente pode colocar que mais ou menos aí o restante, né, 80%, apenas ficarão no título. Ou a gente pode até mudar, né? Tá estranho isso aqui. Colocar como uma pessoa só, né? Irá consumir o conteúdo. E apenas 80%, né? Ficarão no título. E é o que acontece, né? Se tratando de notícia, quando você tem uma notícia, né? A pessoa vai bater o olho e isso vai chamar a atenção dela ou não, né? Eu mostrei o exemplo aqui com sites, vou até entrar novamente aqui em outro, um pouco mais técnico, e a gente utiliza então aqui. Ah, vamos ver aqui. Aqui são mais notícias, né? Mas não tem problema. Ó, mas isso aqui é legal. Ó, esse painel de plantão é bacana, pois ele tem algumas frases aqui embutidas. Então a gente tem aqui, por exemplo, ó, descoberta a maior molécula já vista em um disco de formação planetária. E aí você tem um espaçamento aqui, né, indicando que são conteúdos diferentes. E aí isso aqui pode ou não chamar a atenção do usuário. Como a gente não tem imagens diretamente aqui de cada conteúdo, isso aqui é diretamente atrelado ao interesse e à atenção do usuário. Então, por isso que é interessante, além de se utilizar o próprio texto, você pode utilizar também uma imagem, né? Mas não é o fim do mundo, né? Caso você não consiga chamar a atenção de um usuário, seja na página, ou em um post, por exemplo, basta a gente adequar esse conteúdo de maneira que fique de forma chamativa. E o que chama a atenção de fato é o título, pois a gente tem muita informação na internet, muito conteúdo, e aí a gente vai navegando, né? Batendo o olho em cada
opção que temos, né? Cada opção de título. E aí a gente desvia o olhar, né? Olha para cá, daqui olha para cá, daqui para cá e por aí vai indo, né? Então você bate o olho rapidamente e caso não te agrade, a tendência é o quê? Sair da página. Então, às vezes, quando você deixa um conteúdo próximo ao outro, se nada agradar o usuário, ele vai sair da página. E isso é algo que você não quer, né? Que o usuário saia lá da sua página ou da rede social, de modo que ele não fique satisfeito, tá? Então a gente tem que tomar um certo cuidado se tratando desse assunto. Então devemos utilizar o título como conteúdo principal? Sim. Podemos entender então diretamente o título de qualquer conteúdo, tá, pessoal? Colocando de uma maneira bem resumida, como a primeira impressão do próprio conteúdo. Vou ficar de novo aqui. Por mais que a pessoa não leu ou não sabe, a primeira impressão que ela tem é o próprio título. E isso é um fato. Se a pessoa se sentiu atraída pelo título, o que vai acontecer? Ela vai clicar no título. E aí sim você tem aqui, né, um link. E a partir desse link, você sabe que a pessoa clicou, aí você pode levar ela para outros links. Então, link 2, podemos ter o link 3, de maneira que você consiga prender a atenção do usuário na sua página. Então, o título, que é o link principal, você pode inserir outros links na página que tenham a ver com esse conteúdo, esteja relacionado a esse título, porque o título também é um link, né? A gente pode colocar aqui como link 1 e prenda o usuário, né, nesse link, pois é a primeira impressão, ele gostou, significa que ele gostou desse conteúdo, né? Então esse conteúdo aqui é pertinente ao título, consequentemente você sabe que você pode gerar links para a mesma ideia de raciocínio de acordo com esse conteúdo. E a ideia principal, então, falando-se de título, é que não somente o título, mas como o texto, ele tem que ser um pouco não, né? Muito claro, né? Então o título deve ser claro. Quando a gente fala claro aqui, pessoal, é de clareza mesmo, tá? É um sentido de fácil entendimento. Então, o usuário ele vai se sentir mais atraído, né, por conta do conteúdo, pois ele é claro, intuitivo e às vezes respondem a algumas respostas antes mesmo do leitor ler o conteúdo. Somente com o título é tão claro que ele já tem ideia do que espera. Então, quando o usuário ele tem ideia do que espera ele, à mercê de clicar em um título ou um link, é porque o título foi muito claro para o próprio usuário, né? Então, isso aqui pode ser convincente e talvez até persuasivo, né? Falando aí de conteúdo. A gente pode fazer algo um pouco mais objetivo, colocando de fato o que aconteceu, mas não como aconteceu. Então, por exemplo,
É uma notícia sobre futebol. Neymar deixa o PSG. Ok, chamou a atenção, é bem claro, né? Neymar deixa o PSG. Só que como que aconteceu isso? E o que aconteceu, o porquê, é o que vai ficar martelando, né, na cabeça do seu leitor. Então a ideia é ele clicar para identificar o porquê e o que ocasionou este detalhe. Tá? Então, às vezes o título ele pode ter o conteúdo, né, o famoso spoiler, mas você tem que tomar um certo cuidado e responder aquilo que você colocou no título, porque se você ficar só enrolando, enrolando, colocando várias linhas de textos, parágrafos, fica algo cansativo. Então, nem sempre o usuário clicar no título ou no link significa que ele vai ler até o final o conteúdo. Tá? Então, tem esses dois lados da moeda. Se o usuário permanece mais tempo na sua página, significa que você pode converter é, aquele momento, né, que ele está na sua página em algo pró da sua empresa. Então, a tendência de vender um produto ou um serviço é muito maior também com a atenção do usuário. Então, além de ser claro, né, você pode colocar o senso de urgência, né? Algo relacionado à urgência. Então, o título ele tem que ser claro, ok, primeiro passo. Então, a gente tem que colocar aqui também algo voltado a urgente. Então, vamos colocar aqui urgência. Né? Quando eu falo necessidade, é a mesma coisa, né, do senso também. Opa. E como que a gente pode colocar esse gatilho, né, de urgência no próprio leitor? Através da frase que você coloca, né? Então, o exemplo aqui, bem claro, é somente hoje. O que mais que a gente pode colocar? Aproveite o último dia. Então, frases, textos como esse despertam o gatilho. Últimas vagas, é muito comum, né? A gente ver na internet o pessoal falando: olha, as últimas 5 vagas, garanta o seu ingresso, vagas limitadas. Então, tudo isso chama a atenção do usuário. Por quê? A gente coloca um senso de urgência diretamente num gatilho mental. Então, simplesmente com uma frase. Tá? Então, isso aqui é interessante. Bom, quando se fala de claro, a gente não colocou aqui o exemplo, né? Mas posso colocar aqui, por exemplo, Neymar deixa o PSG, que entra na mesma linha de raciocínio. Tá? Então, muita coisa a gente já está acostumado, mas não entende, né? O porquê, né, dessas frases. Então, somente hoje, garanta sua vaga, curso de culinária, baixe o e-book, últimas 10 unidades, últimos 10 download. Então, o senso de urgência é interessante para chamar a atenção do usuário, isso falando de título, tá? Outro aspecto interessante
É você sanar dúvidas, até mesmo com o próprio título, né? Então, como é que a gente pode colocar sanar dúvidas? Às vezes, um título já responde, né? Então, por exemplo, possui dificuldade em matemática? Resolva seu problema hoje. Clique aqui. Ou, se você não quiser colocar um link, né? Possui dificuldade com física? Saiba mais, né? Então, tudo isso é uma espécie que já vai sanar dúvidas, porém a gente tem que tomar um cuidado que quando se fala em sanar dúvidas, é um conteúdo um pouco mais fechado para um determinado público. Não é todo mundo que vai ter dúvida ou dificuldade em um determinado assunto. Então, às vezes você não vai conseguir atrair todo mundo da página, mas é uma tática boa, principalmente para postagem, né? Sobre culinária também, eu sempre gosto de utilizar o exemplo, né? Então, seria uma espécie de possui dificuldade em matemática, né? Então, não fique de fora. Últimas vagas. E aí vai ter o famoso saiba mais, que aí é uma espécie de link. Então, isso tudo aqui vai chamar a atenção do usuário também. E a gente coloca aqui o saiba mais como um link, né? Se clicar, e vai levar até a postagem. E essa postagem, ela vai ter que ter informações de acordo com o quê? Com a dificuldade em matemática. Então, não adianta nada você colocar isso em mente do usuário e não responder, tá? Então, aqui dá um senso também de urgência, né? Ó, não fique de fora, últimas vagas. Então, algumas das técnicas, né? São várias, pessoal, mas é que a gente já está acostumado com esse tipo de conteúdo. Só que a gente não leva em consideração, né? Um conteúdo tão simples, né? Que pode ser observado diretamente nas páginas, mas você tem que entender que uma pequena parcela vai ler o título, independente do título, e navegar. Outra grande parcela do seu público vai bater o olho, né, e não vai permanecer na sua página, vai ficar um tempo ou outro, de modo que não vai ser atraente para o seu negócio, produto ou serviço. Podemos levar em consideração que às vezes a mesma frase pode ser descrita de maneira diferente. Tá? Então, você pode trocar algumas coisas, né? Vamos tentar melhorar isso aqui, então, ó. Vou colocar assim: dificuldade em matemática. Arrastar para cá. E aí você pode utilizar o mesmo conceito. Dificuldade em matemática. Não tenha mais esse problema. Clique já ou clique agora. A gente escreve de maneira diferente o mesmo intuito, né? Dificuldade em matemática, não tenha mais esse problema. Clique agora ou descubra mais, né? Depende daquilo que te chame a atenção. Então, vou colocar aqui como um link também a dificuldade, né, em matemática. E aqui a gente não deu o senso, né, de urgência, mas a gente colocou aqui no próprio agora, né? Então, o próprio agora seria, né? Clique agora. E aí o cérebro humano a gente entende, né,
referente a gatilhos. Então isso aqui vai chamar a atenção também do usuário, tá? Bem simples, né, pessoal? E esses conceitos a gente pode utilizar em ambientes, opa, um pouco mais distintos um do outro, né? Por mais que você tenha aqui uma determinada plataforma, a gente pode separar em três, tá? Então a gente tem o conteúdo de blog, por mais que seja um site, a gente considera a parte de interação, postagens, como blog. E a partir do blog a gente pode utilizar esse conceito também de títulos chamativos, né? Títulos de conteúdo. Então você vai ter uma sequência, né, de caracteres e esses caracteres vão formar o quê? Palavras. Palavras a cada postagem, né? Então o título é o primeiro padrão. E quanto for mais atraente o seu título, mais você chama a atenção. Porém, não adianta de nada se você tiver um montante, né, de palavras que deixa o usuário um pouco confuso. Então, se vai utilizar um texto de acordo com o tema, mais ou menos de 500 e 3.000 palavras. Tá? Então, algumas dicas, né? Como sempre, tudo vai se modificando, não é um critério 100%, mas é a média utilizada por muitos blogs, tá? Então, quando a gente considera aqui de 500 a 3.000 palavras, é falando diretamente de alguns exemplos de blog, tá? Então, isso é a questão de caractere. Mas isso só vai fazer sentido se você chamar a atenção do usuário. Então, por isso que o título ainda continua o mais importante, tá? Se não chamar a atenção do usuário, não adianta de nada ter um texto perfeito. E aí você acaba perdendo tempo, né? Algo que seria atrativo, né? O, o seu artigo dentro de um blog não vai se tornar perfeito porque nem todo mundo vai chegar a clicar. A maioria vai ver o título, né? E não vai chamar a atenção do usuário. Não tá ainda aqui? Deixa eu ver. Ah, tá. O C cedilha. Aí foi. Chamar a atenção do usuário. Pensei que tinha parado o cedilha aqui. Tá? Então isso, imagina, um trabalho danado, né? Escrever tudo isso para não chamar a atenção e o pessoal clicar fora, né? Sair da sua página. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, por mais que você tenha um artigo todo definido, tem todo um padrão, tem que ver se isso vai chegar no usuário, tá? Além do blog, a gente pode ter a questão de e-mail também. Falando-se de e-mail, tem até um termo, né? E-mail marketing ou marketing de e-mail, onde a gente utiliza esses conceitos também. E tem que tomar um cuidado porque, além de chamar a atenção do usuário, esse tipo de e-mail, vou colocar aqui falando de marketing melhor, que aí não confunde. Então vai ser uma espécie de anúncio que vai chegar via e-mail, né, um canal. E geralmente esse anúncio via e-mail, ele pretende conquistar o cliente ou chamar a atenção de maneira que ele clique e vá até uma página, né? Então, novamente, chamar a atenção
para uma plataforma, e essa plataforma pode ser um site, website, ou até mesmo uma rede social. E a gente tem que tomar um cuidado porque dependendo do que você utiliza no e-mail, não é suficiente somente o texto, e sim a arte digital que você vai ter. Tá? Então vamos colocar aqui umas imagens de e-mail marketing. Acredito que vai ter bastante coisa aqui também. Né? Então você entra no seu e-mail e aí você tem lá um banner, né? Um folheto. Vamos ver aqui. Se aparece um e-mail um pouco padrão. Apareceu um aqui, eu vou utilizar esse mesmo. Tem aqui da Kabum. Deixa eu ver aqui, ó. Promoção Kabum. Ok. Então vamos supor que ó, chegue essa promoção no seu e-mail. Então é algo atrativo, né? Tanto no design, nas cores, algo que chama atenção, ó. Então você tem aqui o processador, tem as definições técnicas do processador, o nome, o valor, né, riscado, e não tem muita informação, né, relacionada para chamar um gatilho na mente do cliente. E sim, a única coisa que tem é que você risca o valor, né, e tem o outro dá o sentimento aqui de custo-benefício para o usuário. Então, de repente, né, se tivesse aqui uma mensagem, exemplo, chegou a hora de ter o PC Gamer, clique já, porque aqui é só um folheto, né, um banner, não tem nenhum link. É por isso que no e-mail já é um pouco diferente, né? Geralmente vem o link, a própria imagem é o link, mas tem que chamar a atenção do usuário. E o que acontece hoje em dia é que muitos e-mails que vêm na sua caixa de entrada parecem um pouco com spam e às vezes você não leva tão a sério, de tão ruim, né? Principalmente se você recebe algumas coisas relacionadas a banco digital ou banco físico mesmo, você fica até com medo de clicar, pois parece algo que não é tão profissional. Infelizmente acontece isso, claro. Não são todos os bancos, né? Só estou citando um exemplo. Então você pega um e-mail lá cheio de texto, texto colorido, cheio de link relacionado a um banco sério, a gente fica um pouco com o pé atrás também, tá? Mas essa é a essência aí do e-mail marketing. É ele te levar através de captar o seu e-mail para uma página. E como isso é feito? Depende, né? Você pode ter uma página web. Então a gente tem uma página web e a partir dessa página a gente começa a pegar os usuários. Uma espécie de captar, por exemplo, e-mail é sempre que o pessoal utiliza o e-book. E esse e-book pode ter um tema dentro dele, como por exemplo, aprenda hardware. Então significa que a pessoa clicou no link para baixar esse e-book relacionado a aprendizado de hardware. Significa que ela gosta do conteúdo e para baixar esse conteúdo ela precisou inserir o e-mail dela. Então o e-mail da pessoa foi inserido para baixar, para habilitar esse botão de link. E esse mesmo e-mail foi captado pela própria empresa. Então vamos colocar um aleatório, né? Vou colocar aqui Ian Coelho
gmail.com. Então esse e-mail aqui vai ficar armazenado de maneira que vai ser utilizado depois através de um e-mail marketing. Então o usuário entrou dentro da página. Opa, tá difícil. Aí. Então o usuário entrou dentro da página web e essa página web chamou atenção, ele quis baixar o e-book, colocou o e-mail e clicou em baixar, ganhou o e-book gratuito. Porém, a gente ficou com o e-mail desse usuário e futuramente vai gerar anúncios, né, promoções via e-mail, pois a gente já tem aqui ele armazenado numa espécie de banco de dados. Tá? Então, isso aqui é uma estratégia que pode ser utilizada. Então, em primeiro momento, em primeira instância, precisamos captar o e-mail. A partir disso, você gera uma estratégia para aquele usuário. E aí pode ser algo voltado para o e-book que ele baixou. Então, você pode ter situações diferentes, N tipos de e-book, e a partir do e-book solicitar um tipo de anúncio diferente para cada usuário. De outra maneira, né, além do que a gente colocou do blog, né, então, no primeiro momento temos o blog, o site, em segundo, e-mail marketing, podemos ter agora o exemplo da rede social. Então, a rede social, mesmo intuito, é você prender a atenção do leitor e títulos chamativos também vão chamar a atenção, de modo que você leve um link para o seu público, o seu usuário, a pessoa clique, né, no link e leve para uma página externa. Né, e você precisa que o seu usuário, né, o seu leitor, se interesse para o conteúdo. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Prendendo, né? Vamos colocar aqui, ó. Prender a atenção do leitor. E como que a gente faz isso? Interagindo, né? Através de curtidas, repostagem, né? Posts, comentários, compartilhamento. Então, cada rede vai ter o seu benefício. Às vezes, só a empatia do usuário com o dono da página, né? Se ele interage, já gera uma atração. Mas aí a gente precisa criar algo um pouco mais chamativo, utilizando esses conceitos, né, de chamar a atenção, da gente utilizar o título claro, senso de urgência e sanar dúvidas. Então pode ser aplicado em um post, por exemplo, de uma rede social, de maneira que você coloque um link e chame a atenção tanto do usuário que ele vai clicar e levar ele para um ambiente externo. Por que é interessante levar para um ambiente externo? O usuário ele não vai ficar somente preso no feed de notícias da sua página. Né? Então vamos colocar aqui, ó, Instagram feed. Quando você tem, por exemplo, uma página, a pessoa, né, vai entrar na sua página. Vamos abrir aqui uma guia maior. Vamos copiar e colar. Então, o usuário ele nem sempre vai ficar preso somente em entrar na página, né? Ele vai ver diretamente no feed. E quando o usuário está no feed e conforme ele vai rolando, né, para baixo ou para cima, vão aparecer outras postagens,
de outras páginas. E isso pode ser impactante, né? Então, se a pessoa ela fica diretamente no feed, deixa eu ver se tem alguma imagem interessante aqui. Não, mas acho que já dá para entender só com essas aqui. Então, o usuário ele não quer simplesmente entrar aqui nessa página e, em primeiro momento, pode ser que sim, e ver postagem por postagem. Nem sempre é isso que acontece, né? O que acontece é o usuário entrar aqui no feed dele e começar a subir, e aí vai ter páginas diferentes. Então, se ele encontrar algo que chame mais atenção, ele vai perder um certo tempo na sua postagem de atenção e vai partir para uma outra. Às vezes, um jogo, algo que ele goste mais, prenda mais a sua atenção. Então, por isso que é interessante ter o link, de maneira que o link seja, por exemplo, na página, e aí você leva para um ambiente externo, que é a página sua de produtos. Então, vamos pegar aqui uma página web. Vou colocar de e-commerce, só como exemplo. Vamos pegar aqui então esses exemplos. Vou pegar essa imagem aqui mesmo. Um pouco voltada mais para o cartoon, né? Como a outra também. Né? Então a ideia é essa. É você atrair aqui link na bio, né? E aí chama a atenção do usuário de maneira que prenda ele na sua página. Tá? Então funciona dessa maneira. E dentro da página, podemos ter uma interação maior com outros títulos também, ou diretamente uma postagem na rede social. Então a gente pode utilizar o conceito de lista, por exemplo. Vamos colocar dessa maneira assim: 5 lugares para conhecer antes dos 40 anos. Então aqui você utiliza o conceito de números, né, que chama muita atenção de um usuário, né? Então 5 lugares. Na verdade, vamos colocar como um todo, ó. Vou colocar de novo aqui. Então 5 lugares. Aí sai 5 lugares e 40 anos. E para chamar a atenção, o título por si já chama, você pode criar uma lista. Então a gente vai ter aqui primeiro lugar, colocar junto, então, primeiro lugar. E aí, quando as pessoas já identificam que são 5 lugares diferentes, a primeira coisa que o usuário vai fazer é bater o olho e procurar 1, 2, 3, 4, 5 lugares e de preferência o nome. Então é interessante, né, você trazer essa informação. Então, por exemplo, vamos colocar aqui Brasil. E aí ele já vai entender que, opa, tá falando de países, mas pode ser outros exemplos como o nacional mesmo, tá? Cidades. E aí automaticamente ele já vai buscar pelo segundo lugar, tá? Então, Estados Unidos. Então isso aqui é só um exemplo, tá? E aí você vai ter textos e imagens, tá? Então a gente pode ter as duas coisas. Então vamos representar aqui o Brasil. Turísticos. Vou pegar aqui então isso aqui, copiar a imagem.
Vamos colar. E aí você vai ter uma quantidade de texto também, né? Mais ou menos assim. E aí depois você vai ter lá, segundo lugar, a mesma coisa, né? Vou pegar aqui uma outra imagem. Vou pegar essa aqui. Copiar. Colar. E aí você pode alterar, né, a forma como vem o conteúdo, né, para não ficar algo como mesmice. E aí você tem uma espécie de lista, tá? Mas essa lista ela pode variar também, tá, pessoal? Não necessariamente precisa ser somente o título, né? Você colocar em forma de lista somente o título aqui, primeiro lugar, segundo lugar. Isso aqui pode variar, tá? Você pode colocar o próprio conteúdo como lista também, mas isso já chama a atenção do usuário. Além disso, a gente tem modelos também de tutorial, né? Existem vários tutoriais que o pessoal faz, primeiro passo, segundo, e aí segue a mesma linha de raciocínio, né? Só que geralmente o pessoal coloca assim. Vamos pegar aqui um exemplo de tutorial de hardware. Ó. Vou pegar aqui placa-mãe, pegar uma imagem. Aí, agora eu vou pegar uma memória RAM. Aí vocês já vão entender. Diminuir um pouquinho. Vamos pegar agora um processador. Beleza. E aí você vai linkando, né, uma coisa a outra. Então, primeiro passo, segundo, e aí você descreve essas informações aqui também, né, colocando em passos. Então aqui seria a primeira parte, né? Primeiro passo. Aí a gente tem aqui o segundo, uma espécie de tutorial, independente do tema, tá? Isso se torna algo mais fácil de acompanhar com o usuário. Vou colocar aqui. Então, se tem a dúvida, né, da forma qual você vai escrever ou abordar determinado tema, você pode entender como dessa maneira, né? A gente tem aqui exemplo de lista, né? Vamos colocar aqui então esse exemplo como um todo, falando-se de lista, listagem, então aqui em forma de lista. E aqui a gente tem um modelo de tutorial mesmo, tá? Independente da informação. Então, um tutorial. Tá? Então a gente tem aspectos diferentes. Deixa eu melhorar isso aqui. Pronto. Ou assim, né? Acho que ainda está confundindo. Pronto. Melhorou. Tá? Então, ou você pode ter lista tutorial. Em outros casos também,
Existem outros fatores, né, que podem utilizar. Algo chamativo também, pessoal, é questionamento. Quando você faz um questionamento ao leitor, é interessante também, né? Então, questionar o leitor sobre determinado comportamento ou algo que você afirma chama bastante atenção. Então, a gente pode colocar aqui, ó, três características de um bom vendedor. Será que você possui ou possui também? Então isso aqui vai instigar, né? Três características de um bom vendedor. Será que você possui também? Então isso se a pessoa for um vendedor, né? É um questionamento. E isso diretamente vai chamar a atenção do seu leitor ou do seu usuário. Só que está diretamente ligado a uma área, né? Você está limitando a vendedor. Mas, por hora, né, às vezes, por mais que a pessoa não seja um vendedor, também chama a atenção do usuário, né? Então, esses questionamentos aqui é interessante. Outra coisa que você pode levar em consideração, independente se é questionamento, se é uma lista, se é um tutorial, se é na rede social, e-mail, blog ou site, é utilizar temas relacionados a que está em alta, né? Então a gente utiliza conceitos, né, temas que estão em alta na internet, tá? Então tudo isso aqui a gente pode colocar como tendências. Tendências da atualidade. Então a gente tem um exemplo aí de, por exemplo, né, vamos colocar pandemia. Então, criar algo relacionado, né, à pandemia vai chamar a atenção do usuário. Então, por exemplo, textos, frases, títulos com a palavra home office, né? Então, descubra os benefícios do home office. Como trabalhar melhor em casa. Então, tudo isso vai impactar diretamente na mentalidade do leitor, tá? Fora isso, sempre é bom, pessoal, utilizar números, né? Toda vez que você coloca três características, cinco sinais, descubra dois métodos infalíveis. Esse tipo de conteúdo sempre chama atenção, tá? Entre outros. Você vendeu errado a vida inteira. Você escovou os dentes errado a vida inteira. Então isso chama a atenção também, né? É impactante para o usuário. Como assim? Eu escovo os dentes desde que conheço por gente, como que eu vou escovar os dentes errado? E isso gera curiosidade, né? 5 passos infalíveis para aprender inglês. Aprenda inglês em 3 meses. Como eu aprendi inglês em 6 meses? Então isso chama a atenção demais do leitor. É claro que se não for coerente, por mais que você chame a atenção, o resultado pode ser ruim, né? Como eu volto a falar, você precisa ser coerente com aquilo na qual você comunica e chama a atenção do leitor, tá? E se você coloca números, fatos, evidências, tenta numerar e não deixar um texto cansativo, né? Um texto de modo que você vai ter muito conteúdo e o leitor fica com preguiça de ler.
tá? Então você pode dividir em tópicos, parágrafos, listas, entre outros também, tá? Sempre é interessante fazer o questionamento também com o leitor e dar uma visão clara que o leitor pode fazer uma coisa com tentativas ou números possíveis diferentes. Como assim, professor? Exemplo: 5 maneiras de estudar, ou 5 maneiras de se estudar. 7 hábitos para ter um melhor aproveitamento de estudo. Então, automaticamente a pessoa vai lá buscar os 5 métodos, os 7 hábitos. Isso chama a atenção. Às vezes não é nem a arte, né? Não é nem a arte por trás daquele template, daquela arte digital, independente do programa que você utiliza, mas sim essa frase de impacto, tá? Então o usuário ele precisa se identificar, tá? Então tudo isso é alguma coisa. Às vezes, né, quando você quer vender um produto, vamos supor que você possua uma página no Instagram relacionado a produtos fitness, né? Para emagrecimento, algo do tipo. Você pode colocar alguns benefícios não em prol dos seus produtos, mas em prol da onde você chega utilizando determinado produto. Então, por exemplo, 5 razões para começar a se alimentar melhor. 3 razões para beber sucos naturais, de acordo com o seu produto que você vende. Tá? Então, tudo isso facilita, tá? a identificação com o usuário e não diretamente você está oferecendo o seu produto, mas você está mostrando para o usuário o benefício de tal coisa que você possui de uma maneira indireta, tá? Então a gente tem vários exemplos na internet, vários argumentos também, e isso é bem bacana, né? Com o tempo vai se tornando algo um pouco mais prático, mas sempre a gente pode ocorrer aí para a internet, né? Ver algumas dicas, se basear em algum post ou não, tá? Mas não tem segredo. Tá? Então, quando se fala de títulos de conteúdo, tudo se resume a chamar a atenção do usuário, do leitor, seja em uma rede social, seja em um blog, tá? Ou até mesmo através de um e-mail. Podemos utilizar frases, o usuário vai permanecer na sua página ou não, independente do que ele acha, né? Você vai ter um título, a partir desse título pode te fornecer links diferentes. O título ele tem que ser claro, tem que ter o senso de urgência, sanar dúvidas também é interessante. Às vezes podemos descrever a mesma frase de maneiras diferentes. O que mais que a gente colocou aqui? Bastante coisa, né? Mostrei o exemplo de blogs, e-mails e redes sociais, de modo que você vai chamar a atenção do usuário. Não adianta perder tempo tendo um trabalho construindo todo um artigo de 3.000 palavras, de modo que o usuário não vai nem chegar no seu artigo baseado no seu título, se não for algo que chame a atenção. E e-mail marketing, uma forma de captar o e-mail, né? Então você vai ter a sua forma de obter e chamar a atenção e possivelmente transformar isso em futuros clientes, usuários, tá? Coloquei aqui o exemplo também que pode chegar no e-mail, tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes o usuário vai achar que é spam, por mais que não esteja em spam categorizado. Exemplos de rede social, então sempre a questão do link, tirar o usuário um pouco da própria rede social, senão ele vai desfocar, vai ver uma postagem sobre um outro tema, vai perder um tempo lá ao invés de estar 100% concentrado no seu post, tá? E aí você pode trazer esse usuário para a internet e chamar a atenção com mais frases também. Então, 5 lugares para conhecer antes dos 40 anos. E você pode separar esse conteúdo em listas ou até mesmo tutoriais, tá? Tudo depende da maneira.
e sempre fazendo o questionamento. Três características de um bom vencedor. Será que você possui também? Então isso chama a tendência, né? E sempre utilizar a tendência da atualidade a qual a gente vive no momento. As pessoas tendem a procurar coisas que estão na atualidade, tá? Então a gente fica por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado desse conteúdo, tá? Títulos de conteúdo de uma maneira bem geral. Até a próxima, valeu, tchau, tchau.